Mergulhadores retomam buscas por vítimas de queda de ponte entre Maranhão e Tocantins. E você vai ver ainda. Mãe de jovem baleada na cabeça por policiais rodoviários federais no Rio de Janeiro afirma que socorro demorou. Vítima está internada em estado gravíssimo. E ainda, Minas Gerais e São Paulo registram mortes após temporais e chuvas fortes persistem na região sudeste do país. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito bom dia para você, 11 horas e 30 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Quinta-feira, dia 26 de dezembro, pós-Natal. Chegamos agora ao vivo com as principais notícias. E olha, o desabamento da ponte entre Tocantins e o Maranhão não afetou o trecho da rodovia Norte-Sul, que fica ao lado da estrutura. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente informou que os tanques de caminhões com substâncias químicas que caíram no rio estão intactos. Até o momento, 6 corpos de vítimas do desabamento já foram retirados do rio Tocantins e há 11 pessoas desaparecidas. A empresa VLE-Prões, responsável pela linha férrea que fica paralela à ponte que desabou na BR-226, entre Aguiarnópolis e Estreito, que deixou pessoas mortas e desaparecidas, não afetou o trecho da ferrovia Norte-Sul, paralela à estrutura. A empresa afirmou que realizou uma inspeção preventiva e que não constatou nenhum tipo de impacto na estrutura. Por isso, está permitido a continuidade do tráfego. Uma outra análise mais aprofundada deve ficar pronta no prazo de 10 dias. O acidente aconteceu no domingo e deixou pessoas mortas e desaparecidas. De acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, os tanques de 3 caminhões que caíram no rio Tocantins com substâncias químicas estão intactos. Os caminhões transportavam 76 toneladas de ácido sulfúrico e 22 mil litros de defensivos agrícolas. Mas o risco de vazamento é mínimo. Somente após encerrar o período de buscas pelas vítimas, será aplicado um plano específico para a retirada do material contaminante. Segundo documentos de inspeção de 2019, feito pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, houve uma recuperação estrutural entre os anos de 1998 e 2000. Mas depois de 20 anos, a ponte apresentava diversos problemas. Na última terça-feira, a Polícia Federal iniciou uma investigação para apurar as responsabilidades pela queda da ponte. A operação de buscas pelas 11 pessoas desaparecidas é composta por 52 militares da Marinha, além de 20 que participam remotamente em Belém, no Pará, no planejamento e na logística da operação. Não há previsão de encerramento dessas atividades, que contam ainda com agentes dos bombeiros militares do Maranhão, Pará e Tocantins. E agora a gente muda de assunto porque aos 80 anos morreu no Rio de Janeiro o ator e diretor Ney Latorraca. Ele estava internado na clínica São Vicente, na Gávea, em função do agravamento de um câncer de próstata e uma sepse pulmonar. O ator e diretor de TV Ney Latorraca, de 80 anos, morreu nesta manhã no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o dia 20 de dezembro na clínica São Vicente, na Gávea, por conta de um câncer de próstata e morreu em decorrência de uma sepse pulmonar. O câncer foi diagnosticado em 2019. Na época, Ney foi operado e retirou a próstata. A doença voltou em agosto deste ano, já com metástase. O artista estreou na Globo em 1975 na novela Escalada. E ao longo da carreira, se destacou também em programas humorísticos, como o TV Pirata Filho de Artistas. Ney Latorraca nasceu em Santos. Na infância, morou em São Paulo e no Rio de Janeiro, até voltar para Santos. Ney estudou na Escola de Arte Dramática, atuou em algumas peças locais e no ano de 1969 estreou na TV Tupi e no cinema. Além de ator, Ney foi diretor de TV e teatro. O artista possui no currículo 18 novelas, 6 minisséries e 8 seriados, além de 23 longa-metragens e 13 peças teatrais.
A mãe da jovem baleada na cabeça por policiais rodoviários federais do Rio de Janeiro disse que o socorro demorou. Juliana Leite Rangel, de 26 anos, está internada em estado gravíssimo. A jovem foi baleada na cabeça na véspera de Natal, quando deixava a Baixada Fluminense para uma ceia em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com a mãe de Juliana, Deise Rangel, a filha de 26 anos, demorou a ser socorrida pelos policiais. A família da jovem estava na BR-40, em Duque de Caxias, e seguia para Niterói, na região metropolitana do Rio. A família foi surpreendida pelos disparos realizados por 3 policiais rodoviários federais. Deise Rangel disse que quando viu os policiais, a família chegou a abrir passagem para a chegada deles ao carro. Mas os agentes federais só atiraram na direção do carro da família. Eles abaixaram, mas eles não pararam e acertaram a cabeça de Juliana. Ela foi levada para o hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. O estado de saúde dela era considerado gravíssimo. Em depoimento, policiais da PRF reconhecem que atiraram em carro de jovem no Rio. Eles alegaram que ouviram disparos quando se aproximaram do veículo e deduziram que vinha dele. A patrulha era formada por 2 homens e uma mulher. Todos foram afastados preventivamente das funções. O caso também é investigado pela Polícia Federal. Os agentes usavam 2 fuzis e uma pistola automática. A queda de um avião da Azerbaijan Airlines no oeste do Cazaquistão nesta quarta-feira deixou 38 mortos. A aeronave, um Embraer 190 de fabricação brasileira, transportava 67 passageiros. Tragédia no Cazaquistão após a queda de um avião da companhia Azerbaijan Airlines na região oeste do país. De acordo com o governo cazaque, o acidente com a aeronave, um Embraer 190, deixou 38 mortos. Ao todo, 67 pessoas estavam a bordo, sendo 5 tripulantes. Neste momento, 29 pessoas foram hospitalizadas, incluindo 2 crianças. As operações de resgate continuam. Imagens do governo cazaque mostram os bombeiros trabalhando dentro e fora dos destroços. A Azerbaijan Airlines confirmou que o avião voava entre Baku, a capital do Azerbaijão, e Grozny, a capital da República Russa da Chechênia. A aeronave fez um pouso de emergência a 3 quilômetros de Aktau, às margens do Mar Cáspio, no oeste do Cazaquistão. Os hospitais da cidade receberam muitos voluntários para ajudar as vítimas com doações de sangue. É assim que devemos ajudar uns aos outros, imediatamente, de qualquer maneira que pudermos, mesmo que seja com sangue. O avião, parcialmente carbonizado, teve a parte da frente completamente destruída. Autoridades destacaram que um incêndio ocorreu após o impacto da aeronave no chão e confirmaram ainda o envio de 150 agentes das unidades de emergência ao local. O Ministério do Interior do Cazaquistão anunciou a abertura de uma investigação por violação das normas de segurança e operação do transporte aéreo. Entre as pessoas a bordo estavam 37 cidadãos azerbaijanos, 6 cazaques, 3 quirguizes e 16 russos. O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, interrompeu uma visita à Rússia para retornar ao país e lidar com a tragédia. As informações preliminares indicam que o avião da Embraer desviou centenas de quilômetros de sua rota antes de tentar o pouso de emergência. Como a gente viu na reportagem, a causa do acidente está sob investigação. Mas informações que circulam na imprensa europeia e os ataques que marcaram a guerra na Ucrânia levantam a hipótese de que a aeronave pode ter sido atingida em meio à troca de fogo do conflito com a Rússia. E após informações de que a fuselagem da aeronave foi perfurada antes da queda, nós ouvimos o perito aeronáutico Daniel Calazans. Vamos ouvi-lo. Em relação a esta aeronave, nós podemos perceber que ela foi danificada na parte traseira, na cauda da aeronave, onde nós temos superfície de controle muito importantes, que é o rudder, né, que é o leme de direção, que controla a aeronave em termos de direção, e temos também ali o profundor, que controla a aeronave na questão de subida e descida. Essas 2 superfícies são muito importantes para controlar o voo, e nós percebemos
que a aeronave foi severamente danificada nessas partes, trazendo aí grande dificuldade ao piloto. O piloto deve ter tido problemas, talvez, no sistema hidráulico que tenha provocado danos nessas partes. Nós percebemos que a aeronave foi perfurada. Não acreditamos que seja míssil como um ataque direto, pois um míssil, quando ele atinge a aeronave diretamente, ele não provoca furos, e sim rombo na aeronave. Então acreditamos, a menos que tenha sido um míssil que tenha sido detonado nas redondezas, tendo aí como consequência a aeronave foi atingida por estilhaços desse míssil, ou uma outra fonte aí que nós desconhecemos, né? Fala-se também em colisão com pássaros. Não acredito, porque colisão com pássaros danifica a fuselagem de uma outra maneira. Normalmente amassa. Colisão com pássaros não fura a fuselagem. Então, não acreditamos nesta hipótese. E veja a seguir, tem alerta para fortes chuvas em todo o estado de São Paulo. E agora na sua tela, vista da cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. 22 graus por lá. Olha que diferença, né? Aqui chovendo e lá solzão. Nós voltamos já já. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 44 minutos. A Polícia Civil investiga o caso da família que morreu após comer um bolo no interior do Rio Grande do Sul. O sepultamento das 3 pessoas foi realizado ontem em Canoas. A professora aposentada, Maida Flores da Silva, de 58 anos, foi a primeira a morrer após comer o bolo. A irmã Neuza dos Anjos, de 65 anos, e a filha dela, Tatiana dos Santos, de 43 anos, também morreu. O sobrinho neto de 10 anos da mulher que fez a sobremesa continua internado e o marido de uma das irmãs também chegou a ser hospitalizado, mas já recebeu alta. O velório das vítimas foi realizado em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Parte da família morava na cidade até maio deste ano, quando foi atingida pela enchente e mudou para o litoral norte gaúcho. O marido da mulher que preparou o bolo morreu em setembro, supostamente por intoxicação alimentar. Agora, a polícia vai pedir a exumação do corpo dele para entender se esses 2 casos têm algum tipo de relação. E o Brasil passa por um rápido processo de envelhecimento populacional. É preciso medidas que assegurem não apenas os direitos das pessoas idosas, mas também a sua proteção contra todas as formas de violência. A violência contra a pessoa idosa é uma questão social que exige atenção urgente no Brasil. Segundo dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, as denúncias de agressões contra os idosos têm aumentado nos últimos anos, evidenciando uma triste realidade marcada por negligência, abuso físico, psicológico e até financeiro. O Brasil está vivenciando um rápido processo de envelhecimento populacional. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, até 2030, o número de idosos no país deve superar o de crianças e adolescentes. Esse cenário traz à tona a urgência de medidas que assegurem não apenas os direitos das pessoas idosas, mas também a proteção contra todas as formas de violência. Em Dourados, o número de crimes contra a pessoa idosa aumentou de 63 em 2023 para 109 no mesmo período deste ano. Nós fizemos um levantamento no mesmo período do ano passado. Teve um aumento de 65%. Tem a violação patrimonial, tem a violação sexual também. A física, a moral, psicológica, também contra a honra, também todos são crimes
contra idoso. O que é importante ressaltar, o que mais prospera na delegacia é o crime patrimonial, que é apropriar-se de bens e proventos do idoso. Então, as denúncias vêm, geralmente, por maus tratos e crime patrimonial. É fundamental também que a formação de profissionais de saúde, assistência social e segurança pública inclua orientações sobre como identificar e tratar casos de violência contra idosos. Muitas situações podem ser resolvidas de forma mais rápida e também eficaz com a capacitação adequada. Essa rede de proteção, políticas públicas vinculada à proteção ao idoso é de suma importância. O estado de Mato Grosso do Sul já tem essa rede. É feita também, realizada, Operação Virtude, Operação Vetos, o Junho Prata. O caso mais recente registrado em Dourados aconteceu no mês passado, quando a Guarda Municipal foi informada sobre um possível caso de violência doméstica. E durante averiguações, constatou-se tratar de fato de um crime de maus tratos. Uma idosa de 68 anos foi encontrada na casa em total estado de abandono, com muita sujeira, e disse que há dias não tinha alimento. Inclusive, durante todo aquele dia, havia comido apenas uma manga. Alguns crimes, no caso de expor a perigo o idoso, seriam TCO, que é o Juizado Especial Criminal. Se for maior a pena de 2 anos, que é expor a perigo, abandonar em hospitais, realmente aí vai para a Justiça Comum. Depende do crime capitulado ali no Estatuto do Idoso. Um grande obstáculo enfrentado é a subnotificação. Muitos idosos, por medo, dependência financeira ou emocional de seus agressores, evitam relatar os abusos. As denúncias geralmente são realizadas por vizinhos, apesar de serem anônimas, mas depois expedimos ordem de serviço ou por algum parente. Em muitos dos casos, o idoso nega. Então, é importante ressaltar que houve um aumento nas denúncias, porém não houve aumento nos registros de ocorrência. Por quê? O idoso nega. A denúncia chega através do Disque 100, a maioria das denúncias, 80% através do Disque 100. Chegando ao conhecimento da delegacia, é expedida ordem de serviço à equipe do setor competente, imediatamente realizada a diligência, porque é um tipo de crime que tem que ser uma ação imediata da polícia. Constatando a veracidade, registra-se a ocorrência e também já instaura o procedimento. Programas educativos nas escolas podem ensinar desde cedo sobre o respeito à diversidade etária e aos direitos dos mais velhos. Da mesma forma, campanhas públicas devem ser amplificadas para alcançar diferentes públicos, incluindo os próprios idosos, que muitas vezes desconhecem seus direitos. Combater esse tipo de violência é investir em um futuro mais humano e inclusivo, onde todos tenham o direito de envelhecer com dignidade. E olha, agora mudando de assunto, muita gente deve estar se perguntando cadê o calorão, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, a chuva está bem forte e 23 graus neste momento. Só que, olha, atenção, porque essas chuvas, elas devem seguir até o final de semana em 11 estados de várias áreas do país, principalmente na região sudeste. Os temporais causaram mortes em Minas Gerais e São Paulo. O tempo fica nublado, com chuvas fortes que podem causar impactos à população. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é que várias áreas do país devem ser atingidas, principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Uma nova zona de convergência do Atlântico Sul, concentrada no sudoeste da Amazônia, é a responsável pelas chuvas fortes nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. O INMET emitiu alerta laranja de chuvas intensas para hoje em 11 estados: Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia. Há alerta amarelo para outras regiões e estados. A expectativa é que as chuvas devem permanecer até segunda-feira. No estado de São Paulo, até a divisa com Minas Gerais, o acumulado de chuva pode superar os 100 milímetros. Pelo menos 13 pessoas morreram por causa de desmoronamentos e alagamentos causados pelas fortes chuvas que atingiram os estados de São Paulo e Minas Gerais nos últimos dias. Durante a noite, moradores da região de Campinas receberam um alerta de risco alto de inundações emitido pela Defesa Civil. A mensagem foi disparada por um novo sistema usado pela primeira vez no estado. O governo de São Paulo montou um gabinete de crise para monitorar e atender a população em caso de emergência causada pelas chuvas previstas para esta quinta e sexta-feira. Os níveis podem variar nas próximas horas, especialmente
forte nas regiões do Litoral Norte, Vale do Paraíba, Litoral Sul, Capital Paulista, região metropolitana, Campinas, Sorocaba e Bauru. E olha, nesse período de festas de fim de ano, para quem vai viajar, há uma preocupação com a residência que fica vazia. Acompanhe agora algumas recomendações para evitar possíveis problemas. Vai pegar a estrada com a família nas férias? O importante é se prevenir e tomar algumas medidas importantes para não virar alvo de bandidos durante as férias, já que muitas casas ficam vazias e alvo fácil para os ladrões. As dicas de segurança são inúmeras que nós temos aí em vários sites de instituições de segurança pública, mas basicamente o que o morador precisa se preocupar? Eu vou deixar minha casa, primeira coisa, eu tenho que avisar a um vizinho, um parente, para que ele possa estar indo sempre, né, indo dar uma olhada na residência, ver como que ela está, né, dando uma limpada, recolhendo jornais ou panfletos que são deixados no portão, pregar no portão ou na garagem, para não dar aquele aspecto de abandono. Certificar dos seus equipamentos de segurança, cerca elétrica, câmeras de vigilância, são quesitos básicos que vai garantir o sossego de você poder estar viajando e sua casa estar fechada, com tranquilidade, não ter o aborrecimento de chegar e verificar sua casa arrombada. Algumas pessoas acabam cometendo erros clássicos que podem sinalizar para criminosos que o imóvel está vazio, podendo assim se tornar alvo fácil para arrombamentos e furtos. Totalmente o que eu falei é o contrário, né? Ou seja, não avisar nenhum vizinho que está saindo, o vizinho não sabe que você deixou a casa, né? Às vezes aparece uma pessoa, adentra a casa, o morador do lado acha que é o próprio proprietário que está e está sendo cometido um furto naquele momento, né? A sujeira, deixar a luz acesa 24 horas ligada, acreditando que está dando um sinal que tem gente na casa, isso não convém, isso não vai evitar que alguém queira fazer um furto. Então, a recomendação, como eu frisei antes, avise o vizinho, avise um parente para que ele vá sempre à casa, vá cuidando. E reforce os equipamentos de segurança que contribuem com a Polícia Militar na prevenção dos crimes. A Polícia Militar reforçou o patrulhamento preventivo e ostensivo no centro e nos bairros aqui de Campo Grande, para garantir a tranquilidade nas compras de fim de ano e combater diversos crimes durante o Natal e o Ano Novo. Nós lançamos a Operação Boas Festas, nós estamos com reforço nas 7 regiões urbanas de Campo Grande, não só Campo Grande, mas todos os municípios que pertencem ao CPM, e quando a gente fala de Polícia Militar, os 79 municípios do estado. Então, a PM reforçou todos os municípios, e quando a gente está aqui, em especial Campo Grande, nós estamos com policiamento, nós recebemos 70 viaturas novas agora, que já estão rodando, justamente para a gente ter um final de ano com muita tranquilidade aqui, para que as pessoas possam ir às suas compras, possam ir ao seu lazer e ter um final de ano, um Natal muito tranquilo. É isso aí, só seguir as recomendações. E olha, agora mudando de assunto, você já pensou em conhecer um lugar que tem uma densidade populacional de 24 habitantes? É isso mesmo, 24 por quilômetro quadrado? Esse lugar é Livino, na Itália, e é exatamente assim como eu disse. Vamos conhecer. Livino é uma comuna italiana que fica na região da Lombardia, com pouco mais de 5.000 habitantes em uma área de 211 quilômetros quadrados. A vila fica próxima da fronteira entre a Itália e a Suíça, praticamente na região dos famosos Alpes suíços, muito conhecidos pela sua beleza natural, vilas aconchegantes e as grandes e muito populares pistas de esqui. Bom, para quem gosta de frio, esse lugar é perfeito, né? Vamos agora ver uma imagem ao vivo de lá. Saindo dos nossos estúdios HIT em São Paulo, vamos para a Itália, na Europa, na comuna de Livino. É uma pequena vila italiana, como a gente viu na reportagem, no topo das montanhas nevadas, que derivam dos Alpes suíços. A cidade, ela oferece excelentes condições para praticantes de esporte no inverno. A prática preferida
corrida, é claro, é esqui e snowboard, que é muito bem requisitada. E agora a gente vê imagens ao vivo, as pessoas andando por lá, certamente fazendo comprinhas de final de ano. Que delícia com esse clima de neve. E assim a gente encerra esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente quinta-feira para você e a gente se encontra ao longo da programação. Até mais.